você precisa. Jesus também vai orar. Antes de Pedro receber aquela revelação que a gente tanto conhece, Lucas capítulo de número 9, versículos de número 18. Olha o que a Bíblia diz. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos, e lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus orava em particular e antes de fazer a pergunta aos seus discípulos a respeito do que diziam que ele era, Jesus estava orando. E Pedro vai receber a revelação do Espírito, quando Pedro entrega para ele: tu és o Cristo, o enviado por Deus. Aí Jesus percebe: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Jesus estava orando e os próprios discípulos eram beneficiados pela vida de oração de Jesus. Sabe o que Jesus está falando aqui nessa tarde? Fique perto de quem tem uma vida de oração. Fique perto de quem ora. Fique perto de quem tem intimidade com Deus. Por quê? Porque você também será contagiado pela intimidade que essa pessoa tem. Você será contagiado, porque a gente fica, mamãe dizia assim, né? Mamãe dizia, quem se mistura com porcos, não é assim que a nossa mãe dizia? É exatamente isso. Você fica parecido com quem você anda. Já pensou? Você andar com um crente cheio do Espírito Santo, de autoridade, gente que ora, que tem responsabilidade com Deus, responsabilidade na obra de Deus, isso vai te contagiar também. Quando você estiver com vontade de parar, quem está buscando, está perto de você, fala: não para não, vamos que eu vou contigo. Quando você estiver com vontade de desanimar, o crente animado do seu lado vai te animar também. Então saia de perto de quem reclama, quem murmura, quem não entende nada, quem tem visão carnal, e fique perto de quem tem visão de Deus, para empurrar os teus sonhos, os teus projetos, para contagiar você com essa intimidade plena e poderosa. Ande com quem tem vida com Deus de oração. Aleluia. Olhe para esse crente que está aí do seu lado, essa mulher cheia, vê se ela tem cara de quem tem vida de oração. Dê uma olhadinha. Tem, não tem? Então é do lado dela que você vai ficar, aleluia. É do lado dela que você vai ficar, porque quando você precisar de uma oração, manda uma mensagem para ela no WhatsApp para você ver se ela não vai orar, vai colocar o joelho no chão, vai te mandar um áudio de oração, vai mandar uma palavra de edificação, mas desanimado e desanimada você não vai ficar. Por quê? Porque você tem gente que ora perto de você. E boa coisa é ter amizade com quem é cheio do Espírito Santo. Jesus, ele vai contagiar seus discípulos. Pedro vai ter essa revelação. Mas Jesus sabia que a revelação que Pedro teve não veio da carne dele, mas veio do próprio poder de Deus. Os discípulos também viam Jesus orando. Porque a gente leu aqui que Jesus orava, se retirava para orar, orava em lugar particular, ia para o monte. Mas, certa feita, os discípulos viram Jesus orando. Isso está em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Qual é a verdade espiritual que isso traz para nós nessa tarde? Os discípulos, observando a vida de oração de Jesus, quiseram, pediram, buscaram: Jesus, nós queremos ter também essa vida de oração. Ensina para nós, Jesus, como orar. Pessoas dentro da sua casa precisam ver que você é uma mulher que ora. Como pregadora? Orando, fazendo. Se seus filhos observarem que dentro daquela casa tem uma mulher que dobra o joelho à tarde, pela manhã, de madrugada, à noite, orando, ele vai ser também compelido a ter uma vida de oração.
Se seu esposo vê que a sua esposa, ela vive uma vida de oração, de repente procura ela dentro de casa, abre a porta do quarto e vê uma mulher de joelhos orando, ele também vai ter uma necessidade de orar. Ele mesmo vai pensar, opa, eu também preciso correr para esse altar de oração, porque eu estou vendo alguém fazendo. E o melhor exemplo que a gente pode dar para alguém é deixar que vejam o que a gente faz. Porque adianta você cobrar a oração do seu filho e você mesmo não orar? Não adianta. Por quê? Porque o exemplo, ele ensina com maior potência. Quer ensinar a sua casa a ser uma casa de oração? Ore. Quer ensinar os seus filhos a ter uma vida de oração? Ore. Ore lavando louça, ore arrumando a casa, ore com o seu tempo devocional com Deus, ore logo pela manhã, ore fazendo café. Não sei como é o seu ritmo do seu cotidiano, da sua rotina, não sei qual é a hora que você dorme, que você acorda, mas em um período do dia, a sua casa precisa ouvir a sua voz orando. Aleluia. Porque quando o ambiente é preparado pela oração, o Espírito Santo se manifesta dentro da nossa casa. Os discípulos estão olhando Jesus orando e estão falando, Senhor, como é? Ensina para a gente também a orar. Jesus orou no campo da batalha espiritual. Capítulo de número 22 de Lucas. Olha o que o evangelista escreve neste capítulo. Capítulo 22, versículo 31 e versículo 32. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar. E aí a gente pensa que essa palavra é só para peneirar a alma de Pedro, mas não é. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês, como trigo. Lembra da cena de que quando Satanás se apresenta para Deus, lá no livro de Jó, para apontar que Jó só servia a Deus, só era temente a Deus, pelas bênçãos que Jó tinha? Então, Jesus está falando que agora aqui, Satanás se apresentou pedindo para peneirar cada um dos discípulos. Aí Jesus fala assim no versículo 32, contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Jesus orou no campo da batalha espiritual. Ele intercedeu pela vida de Pedro, para que a fé dele não esmorecesse. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa tarde? Quando você começar a orar, haverá livramento para os seus. Quando você começa a orar no reino espiritual, a armadilha já está preparada. Mas quando alguém começa a orar, o laço é quebrado, o laço é partido, a armadilha é desfeita e o livramento chega para a nossa casa. Satanás quer peneirar alguns, mas por que não faz? Porque tem alguém intercedendo, tem alguém orando, tem alguém na brecha. Na minha casa não, Senhor. No meu casamento não, Senhor. No meu ministério não, Senhor. Nos meus filhos não, Senhor. Nos meus netos não, Senhor. Quando você ora, quando você intercede, o céu se apresenta ao seu favor para dar livramento. Aleluia. Jesus está falando, Satanás me pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Aí eu penso na malignidade que foi esse projeto do adversário. Queria triturar a alma deles. Mas Jesus veio e falou, contudo, eu supliquei em oração por você, Pedro. Porque Jesus sabia do propósito que Deus tinha na vida de Pedro. Pedro foi um grande apóstolo dos judeus. Aí Jesus fala assim, ensina para nós, antes que o projeto do adversário chegasse, eu cheguei primeiro. Porque quem ora também se antecipa. Quem tem uma vida de oração, irmãos, o negócio nem aconteceu ainda, mas ele já percebeu no ar, tem alguma coisa acontecendo, não é assim que a gente faz?
Não aconteceu a tragédia ainda, mas no ar você está sentindo, tem alguma coisa acontecendo. Satanás está tramando alguma coisa. Não sei o que é. E você começa a orar, começa a orar, começa a orar. Daqui a pouco você começa a perceber o laço sendo partido, a armadilha sendo desfeita, livramento chegando. O acidente que era para acontecer não aconteceu. Tem acidente que até acontece, mas não é para a morte. Há um grande livramento no percurso. Enfermidade que era para assolar, não assola mais. Portas de emprego que estava fechada, começa a se abrir. O que é isso? É o poder da oração. A tua oração move a mão de Deus. E a tua oração cancela projetos do adversário. Aleluia. Jesus também orou no Monte das Oliveiras. Capítulo 22, versículo 41. A Bíblia diz: afastou-se uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. No Monte das Oliveiras, no momento da angústia, da crucificação que estava vindo. Que momento é esse? Que monte é esse? Jesus estava prestes para ser traído, preso, crucificado. E Jesus vai orar antes, pedindo o quê? Pedindo para que o Pai revestisse ele. Porque ele sabia que o cálice não se afastaria dele. Pedindo ao Pai que prevalecesse sobre a vida dele, a vontade do Pai, e não a vontade que ele estava sentindo no momento, para que aquele cálice pudesse ser afastado dele. Jesus vai orar quando o seu ministério terreno já estava sendo encerrado. O que nós aprendemos com isso? Eu comecei essa mensagem dizendo que Jesus orou quando ele foi batizado. E Jesus agora está orando no Monte das Oliveiras, quando está se aproximando da sua crucificação. O que isso significa? Que Jesus começou uma vida de oração e vai terminar com uma vida de oração. Sabe o que isso traz para nós? Começou com uma vida de intimidade, cumpriu o ministério com uma vida de intimidade e vai terminar o ministério terreno guardando a sua intimidade. Começou orando, permaneceu orando, vai continuar orando. Começou orando, não vai esmorecer não. Vai receber resistência para continuar orando. Eu vim te dizer que seu ministério será encerrado, não de uma maneira diferente que começou, não. Se você começou orando, ungido, começou recebendo direção de Deus, direcionamento do Senhor, começou com visão espiritual, vai continuar com visão espiritual, vai continuar orando, vai continuar frutificando e vai encerrar florescendo, frutificando, dando fruto, orando, porque você não vai esmorecer no meio do caminho. E eu libero essa palavra nessa tarde para as mulheres que estão aqui. Vocês não vão esmorecer no meio do caminho. Vocês não vão esmorecer no momento mais desafiador da sua vida. Você não vai esmorecer quando estiver sendo provada. Você não vai esmorecer quando a dificuldade bater na sua casa. Você não vai esmorecer. Então o que vai acontecer, pregadora? Quando a dificuldade vier, você vai encontrar o caminho da oração. Quando a necessidade bater, você vai encontrar o caminho da oração. E uma vez que você encontra esse caminho, você jamais abandona ele. Jamais. Porque a oração produz em nós algo poderoso. E agora eu entro no texto que nós lemos em Filipenses. Porque isso tudo aqui que eu disse tem a ver com a oração. Porque Paulo estava preso quando escreve essa carta. E nós sabemos que o grande tema da carta que Paulo escreve aos Filipenses é alegria. Como é que alguém pode estar com um estado de espírito alegre estando preso? Pensaram que a prisão de Paulo enfraqueceria a fé dos filipenses. É por isso que Paulo vai escrever essa carta para ressaltar a alegria que eles deveriam ter por viverem com Cristo. Porque os líderes religiosos estão pensando, já que o líder do cristianismo está preso, já que o grande apóstolo dos gentios está preso, uma vez que a liderança está passando por uma situação difícil, os liderados logo vão esmorecer, vão enfraquecer. Mas aí Paulo vai escrever para encorajar, para que os crentes permanecessem firmes no Senhor.
E aí Paulo vai incentivar a eles a manterem uma vida de oração, dizendo: alegrem-se. Versículo 4 do capítulo 4. Portanto, eu repito, alegrem-se. Eu quero que vocês estejam alegres. Ele orienta os cristãos a viverem a alegria. E nós sabemos que essa alegria aqui é uma alegria espiritual, que não é apenas um sentimento passageiro de prazer, de êxtase, decorrente de certos momentos felizes da vida. Mas Paulo está pregando uma alegria que vem do Espírito. É um estado de espírito permanente, otimista em relação ao amor e ação de Cristo em favor de nós. Não é que a gente vai negar a fraqueza, vai negar a dor, não, mas é ter a motivação e a força alicerçada em Cristo, porque a alegria é um grande fruto espiritual. Paulo está dizendo: alegrem-se. E não é uma alegria passageira que o mundo rouba, mas é uma alegria que Deus reserva para todo aquele que crê em sua palavra. Alegrem-se. Alegrem-se. Aí Paulo vai orientar o povo agora a orar. Paulo vai orientar o povo a ter uma vida de oração, dizendo, e não sou eu, tá? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra que está orientando para a gente assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus. Troque a preocupação pela oração. Pedindo aquilo que precisam. Porque tem gente que também tem um discurso meio estranho. Que discurso é esse? Eu não peço nada para Deus. Peço nada, eu só agradeço. Mas a palavra está dizendo que você pode pedir. Ore pela sua necessidade, o que você precisa. Apresente a sua necessidade para Deus. Tem gente que não ora. Não peço nada para Deus, mas pede para todo mundo. Pede para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai. Enquanto Deus está nos orientando a apresentar a Ele as nossas necessidades. E Paulo está dizendo, orem. Orem. Peçam o que vocês precisam. Só que Paulo, antes de terminar, vai dizer, e agradeça por tudo que Ele já fez. Por que Paulo está dando essa orientação para os crentes em Filipos? Quando nós fazemos uma petição a Deus, nós estamos apresentando a Ele a nossa necessidade, o desejo do nosso coração, algo que a gente queira muito, de repente algo que a gente almeja demais. E muitas das vezes apresentamos a Deus causas que são impossíveis para nós, sim ou não? Sim. Alguém te pede oração, ore por fulano. Está numa enfermidade terrível, os médicos já disseram que é o fim, e agora só nos resta orar. Para nós é impossível. Para nós, situações se apresentam como insolucionáveis. Mas a gente ora, porque a gente acredita que Deus pode. E aí Paulo está dando para nós uma chave, para que a nossa fé seja uma fé regada em intimidade, em credibilidade espiritual, apontando que nós acreditamos naquilo que Deus opera. Porque Ele está dizendo, orem pedindo, mas também agradeça pelo que Ele já fez. Porque é uma grande verdade no reino do Espírito, quando a gente agradece. Gratidão não é só sinal de que você tem um coração grato e reconhece. Não é só isso. A sua gratidão tem um peso no reino espiritual. E eu vou dizer aqui qual é. Sabe qual é o peso que a tua gratidão tem no reino espiritual? Quando nós estamos orando a Deus, apresentando diante de Deus algo que eu preciso receber, que para mim é impossível, algo que alguém precisa receber, que para ele é impossível, eu apresento a Deus a minha petição. E quando eu rego esta oração, agradecendo por tudo que Ele fez,
No reino espiritual eu estou mandando uma mensagem. Qual é? A primeira mensagem que no reino espiritual eu estou enviando é: o Deus que ontem fez, continua fazendo e tem poder para fazer de novo. Quando a gente agradece, a gente está ao reino do Espírito, que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quando nós estamos diante de uma petição impossível, quando a gente agradece: Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor já fez, nós estamos dando uma mensagem para o reino espiritual. Qual é a mensagem? O mesmo Deus que me livrou no passado tem o mesmo poder para me livrar no dia de hoje. O Deus que me curou no passado é o Deus que ainda tem poder para curar no dia de hoje. O Deus que restaurou meu casamento há 10 anos atrás é o mesmo Deus que tem poder para restaurar casamento no dia de hoje. O Deus que me fez gerar há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, que para mim é impossível. Quando nós oramos agradecendo a Deus pelos milagres feitos, nós estamos dando uma mensagem do reino do Espírito. Qual é? Deus, tu tem poder. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor ainda opera no presente. O nosso Deus não muda, Ele não enfraquece, Ele é fiel, continua o mesmo. Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Por isso, não deixa que a timidez amordace a tua mente, a tua cabeça, a tua mentalidade. Não deixa. Abre a tua boca e fala o que você já viveu em Deus. Abre a tua boca e testemunha o que você já viveu em Deus. Não deixa que o tempo leve isso embora, não. Foi há 10 anos atrás, pregadora. Continua dizendo: Deus me curou, Deus fez, Deus abriu, Deus operou, Deus fez milagre. Porque quando você começa a contar o que Deus fez, você ativa uma atmosfera de milagre para dizer que Deus quer fazer novamente. Aleluia. É isso. Quando você engrandece o que Deus já fez, você está ativando o reino espiritual. E está mandando uma resposta para o reino do Espírito. Que resposta é? Nós ainda acreditamos no milagre. Nós ainda acreditamos no milagre. Eu sei que há uma expressão saudosista e eu entendo quando as pessoas dizem isso. Eu entendo. Mas antigamente era diferente. Antigamente a gente orava, os crentes eram visitados pelo Espírito. Não, irmão, Deus ainda continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. Sabe por que antigamente Deus fazia mais do que faz hoje? Porque eu e você oramos mais do que os crentes da geração passada oravam. Porque Deus opera menos como operava, porque a geração passada tinha mais comprometimento com a palavra do que a nossa. Mas Deus mudou? Não. Ele continua o mesmo. Ele é poderoso. Para Ele não tem porta fechada que Ele não abra. Para Ele não tem enfermidade que Ele não cure. Se Ele quiser, Ele cura. E também se Ele não quiser, Ele leva para a eternidade. Porque Ele decide, Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Satanás pode ter decretado o fim. Mas se Deus disse que ainda não é o fim, não interessa a situação. Hoje, você espera e vê como Deus opera e como Deus faz. Ele liberta, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova a crente, Ele anima quem está caído, Ele anima quem está enfraquecido. É esse Espírito que está movendo aqui entre nós pelo poder da palavra. Então, se você veio para receber algo, se você acredita, você já está recebendo de Deus, já está recebendo de Deus, já está recebendo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está começando a trabalhar aqui, aleluia. O Espírito Santo já está começando a trabalhar dentro do nosso coração. Oração gera milagre, oração gera milagre, oração gera milagre. Basta somente você crer, acreditar, não se conformar com a situação do jeito que está. Porque tem gente que fala que acredita, mas não faz nada para provar que está acreditando. Todo aquele que recebeu um milagre na Bíblia, que creu, ele se moveu em direção ao milagre. A mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar, ela precisou sair de casa.
Ela precisou romper a multidão. Ela precisou encontrar o espacinho que ela achou por baixo, na orla do vestido de Jesus, para tocar, para ser curado. O paralítico no tanque de Betesda: Jesus, tu quer ser curado? Aí ele começou a dar uma mensagem, uma desculpa: mas não tem ninguém que vem para agitar as águas. Jesus pegou: levanta, toma a tua cama e anda. Teve que levantar, pegar a caminha e sair andando, porque se você acredita, você precisa se mover em direção àquilo que você está acreditando. Aleluia! Não é acreditar para não fazer nada, era acreditar e provocar a mudança. Mudança em Deus? Não, mudança no ambiente que nós estamos. Mudança. Já que acredita, faça alguma coisa com aquilo que você está acreditando. Paulo está ensinando o povo a orar, pedindo e agradecendo. Porque depois que você orar a Deus, com pedidos e agradecimentos, você entra em um estado que só quem serve a Deus alcança. Eu não tenho nada contra nenhum conhecimento científico. Nada. Até porque eu estou lutando, batalhando para concluir minha graduação. Tenho nada. Mas esse lugar que a oração nos conduz, médico nenhum pode nos conduzir. Não tem psicologia, não tem teoria, não tem prática de psicanálise que nos conduz a este lugar que a oração nos leva. Não tem nenhum profissional graduado, pós-graduado, não tem nenhum mestre, não tem nenhum doutor que nos conduza para este lugar que Paulo está dizendo que a oração nos leva. Então você entende que diante de nós há um recurso espiritual que Deus não entregou nem para a ciência. Só o reino de Deus tem esse poder. E nós estamos inseridos nesse reino. Porque Paulo está dizendo assim: orem, pedindo, agradecendo. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Pode viajar para os Estados Unidos, fazer tratamento lá fora. Pode querer viajar para o Japão, para a China, fazer... Não. Não vai te conduzir para este lugar. Só o Espírito conduz para a paz de Deus que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a paz que guarda o coração e guarda a mente. Preste atenção que eu começo a concluir a mensagem agora. Preste atenção. Paulo está dizendo: vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará o coração e guardará a sua mente. Mas não é em qualquer lugar não, tá? Não é guardar a mente dentro da igreja não, porque quando você sair daqui a mente está turbada de novo, não. Não é guardar a mente só quando você está na reunião de família não, que a família vai embora e depois tudo acaba, não. Paulo está dizendo: guardará a mente e guardará o coração em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a circunstância não governará sobre a sua mente e sobre o seu coração. Porque quem governa a tua mente e teu coração é o Espírito Santo de Deus. Não vai ter crente andando por aí descontrolado, sem saber o que fazer, batendo cabeça onde estiver. Não, você vai caminhar com uma direção. Você vai caminhar com propósito. Você vai caminhar com uma postura. Você vai caminhar com autoridade. Aleluia. Não é andar por aí falando coisa com coisa. Não. Jesus está alinhando nessa tarde a nossa emoção. Jesus está alinhando nessa tarde o nosso coração. Jesus está alinhando nessa tarde. Oh, meu Deus. Eu sinto essa palavra. Alinhando a nossa mente e liberando a paz que excede todo entendimento. Postura de crente que ora. Postura de crente que ora. Alguém vai pensar assim: ué, mas a situação já mudou? Você vai dizer: não, ainda continua a mesma. É porque você está diferente. A situação ainda não mudou, mas eu mudei. Aleluia.
A situação ainda não mudou, mas eu alcancei uma paz tão poderosa que eu vou parar de ficar gritando dentro de casa. Eu vou parar de dizer a mesma coisa que eu estou dizendo há 10 anos. Não, não, não. A situação não mudou, mas quem mudou fui eu. Ao invés de gritar, reclamar, ficar perturbando os outros, eu vou caçar meu canto da oração, a palavra para eu ler, e a paz de Cristo vai encher meu coração. Sabe, tem situação que a gente passa na vida, que a gente fala assim, Senhor, o culto está acabando, vou voltar para casa, vou voltar para aquela situação de novo. Ou o trabalho, Senhor, segunda-feira está chegando, vou ter que encarar aquele setor de trabalho de novo, aquela perturbação de novo. Aí você vai entender que não é a situação que precisa mudar, mas é você. Porque uma vez que você muda, a situação tem obrigação de sofrer alterações também. Uma vez que você chega lá diferente, quem te perturbava não te perturba mais. Quem ficava bochichando contra você não vai falar mais. Quem ficava tramando, quem ficava mandando mensagem negativa, não vai mandar mais. Porque você se posicionou. Andar de cabeça erguida, com a paz do Espírito, com a paz de Deus. A oração nos ensina a morar no palácio do contentamento. O salmista disse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está dizendo que vai ser fartura todo dia, o tempo todo? Não. O mesmo Paulo está dizendo aqui, no versículo que nós lemos. Ele está dizendo, eu aprendi a viver em necessidade. E também aprendi a viver em fartura. Paulo está dizendo, eu aprendi a ficar satisfeito com aquilo que eu tenho. Crente que ora não murmura. Crente que ora anda satisfeito com a porção que Deus deu a ele para aquele dia. O povo no deserto recebia todo dia maná. Todo dia maná. E o povo murmurava. Porque não tinham intimidade com Deus. Mas quem ora anda satisfeito. Senhor, obrigada pela porção de hoje. Talvez não é a porção que você queria, que eu queria, mas era a porção que Deus tinha para dar. E o que Deus tem para nos dar é muito melhor do que qualquer coisa que a gente deseja. O salmista disse, o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Por quê? Porque quem conduz é o pastor da provisão. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Por meio de Cristo Jesus. Porque ele está dizendo assim, eu posso todas as coisas por meio de Cristo. E aí, convencionalmente, a gente conhece a versão que me fortalece. Mas a versão que eu trouxe, a NVT, diz assim, por meio de Cristo que me dá força. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, pode me faltar a liberdade, mas a força de Cristo não me falta. Pode me faltar a amizade, mas a força de Cristo não me falta. Pode me faltar até o dinheiro, mas a força de Cristo não me falta. Pode faltar o remédio que eu deveria ter tomado, mas ainda não tive condição de comprar. Mas a força de Cristo não me falta. Pode ter me faltado a bonança na minha despensa, mas a força de Cristo não me falta. Pode faltar tudo, mas a força que Deus tem para me dar, essa não pode faltar. Por quê, irmão? Porque sem a força que Deus nos dá, não adianta conquistar nada lá fora, mas com a força de Deus, com um pouco que eu tenho, eu consigo viver satisfeito. Com a força de Deus e aquilo que eu recebo diariamente de Deus, eu consigo ter plenitude de espírito. Você sabia que tem muita gente milionária, mas que não tem essa paz? Porque o dinheiro dele não compra. Porque essa paz não está à venda. Você sabia que tem gente que para transitar de um lado para o outro não utiliza nem ônibus, nem carro, utiliza helicóptero e avião. Mas o coração perturbado.
Porque essa paz também não está em nenhum espaço terreno ou aéreo. Onde está essa paz? Está aqui hoje. Dentro de mim, de você. E aí eu quero que você respire fundo agora. Respire. Solta devagar. Sinta a paz de Deus dentro de você. Sinta a paz do Espírito Santo dentro de você. Eu queria que alguém viesse dedilhar esse teclado aqui, porque nós vamos concluir dizendo uma palavra aqui muito esclarecedora. Muito esclarecedora. No Antigo Testamento, quando o povo orava, quando o povo clamava, tem algum músico que está vindo, né? Quando o povo orava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o povo clamava, eles diziam assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque era assim que Deus se manifestava para aquele povo, né? Na Nova Aliança, que nós conhecemos como o Novo Testamento, Deus se manifesta de uma forma diferente. Deus se manifesta pelo Filho, Jesus. E agora em Jesus, nós não precisamos mais orar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como nós devemos orar agora? Jesus ensinou. Quando orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Significa que não existe nada impedindo o teu caminho de acesso a Deus. O acesso está liberado e é direto. Por isso eu quero que você fique de pé comigo, que nós vamos orar o Pai.